Olá, sou o professor João Abramovics. Na aula de hoje iremos abordar o tema Análise de vulnerabilidade da área de segurança e auditoria de sistemas, onde iremos ver o tópico inicial sobre Pentest e logo após daremos continuidade com os operadores do Google Hacker. Bem, dando início à aula de hoje, falaremos um pouco sobre Pentest, dando uma ênfase em análise de vulnerabilidade e exploração de falhas. Isso aí seria uma pequena introdução para entendermos como funciona esta função, que é uma função do especialista em penetração de sistema e análise de vulnerabilidade. Ok? Atenção, nenhum conhecimento nessa apresentação contém conteúdo proibido, pois todo conhecimento ele é permitido, desde que você não use o conhecimento para atos ilícitos contra leis de nosso país. Isso aí eu deixo ciente porque às vezes há algumas perguntas que são feitas quando a gente aborda um tópico referente à técnica de invasão, técnica de análise de vulnerabilidade. Eu deixo sempre ciente que nenhum conhecimento ele é proibido. Proibido é a forma com que você vai usar esse conhecimento, ok? Vamos dar início. Nessa introdução do Pentest, a gente vai procurar abordar o que é um Pentest, qual a necessidade de um Pentest, tipos de Pentest, processo de um Pentest, relatórios da linha do tempo, entendendo o seu cliente, limite do seu cliente, elaborando a proposta técnica e elaborando a proposta comercial. E o que o mercado tem para oferecer, o mercado de trabalho para essa profissão de Pentest. Vemos com essa pergunta, o que seria um Pentest? Inicialmente temos que entender o que é o Pentest. Na verdade, o Pentest é um serviço de preferência legalizado e extremamente necessário para qualquer empresa que necessite proteger seus dados sensíveis. As organizações possuem necessidades grandes em manter as informações online e a preocupação que estas informações estejam, de certa forma, protegidas de qualquer pessoa que não seja autorizada a acessá-las. Junto com essas necessidades começam a surgir serviços que estimulam ataques hackers para testar essas vulnerabilidades e então corrigi-las. Este tipo de serviço está diretamente ligado à área de segurança da informação, onde empresas contratam diferentes profissionais, que seriam hackers, profissionais da segurança, para a realização de diversos testes à procura de falhas em seus sistemas, redes ou serviços que posteriormente documentam as falhas encontradas para análise e correção. E qual seria a necessidade de um Pentest? Olhando pelo lado da empresa ou do próprio profissional, na realidade o Pentest ele possui diversas necessidades. Vemos também a necessidade de testar todas as vulnerabilidades da empresa, testar o time de resposta a incidentes de segurança, ou seja, a equipe de TI, se ela está preparada para uma possível parada no sistema, testar o monitoramento, se há realmente um monitoramento dos seus serviços e aplicações que estão rodando, fazer um teste, no caso nas regras de firewall, se realmente eles estão com as portas devidas fechadas e as suas regras alinhadas de acordo com a necessidade da empresa, testar o nível de maturidade dos usuários, isso aí com algumas técnicas para ver se realmente esse pessoal não vão passar informações sigilosas da empresa, testar determinadas aplicações, que seria as necessidades de um Pentester. E como seria esse tipo de teste? Nós temos aí os tipos de Pentest, que seria as modalidades que são aplicadas no momento da contratação desse serviço. Temos aí o blind, que seria o black box. Nesse tipo de ataque, o auditor, ou especialista em segurança, ou o hacker contratado, ele não conhece nada sobre o alvo que irá atacar. Porém, o alvo sabe que será atacado e o que será feito durante o ataque. Esse daí seria um dos métodos mais difíceis para o Pentest, onde ele realmente vai ter que ter um conhecimento mais elevado de várias plataformas para poder chegar a encontrar realmente as vulnerabilidades necessárias para que seja sanada algum problema que possa acontecer. Temos aí também um double bind, seria
o black box, também o double black box. Nesse tipo de ataque, o auditor não conhece nada sobre o alvo, conforme o exemplo acima, mas também o alvo não sabe que será atacado, e tampouco quais testes serão realizados. Geralmente isso aí tem um intuito também de testar a equipe técnica. Temos o gray box. Nesse tipo de ataque, o auditor tem o conhecimento parcial do alvo, ou seja, tem alguns serviços, IPs ou outras informações para que possa dar início ao seu ataque, o seu relatório, e o alvo sabe que será atacado e também sabe quais testes serão realizados. Este tipo de pentest, mais realista possível, aproxima-se de um ataque quase que real. Temos aí também, ainda falando dos tipos de pentest, o double gray box. Neste tipo de ataque, o auditor tem o conhecimento parcial do alvo e o alvo sabe que será atacado, porém não sabe quais os tipos de testes serão executados. Tem o tandem. Este tipo de ataque, o auditor tem total conhecimento sobre o alvo e o alvo sabe que será atacado e também o que será testado. Esse tipo de ataque também é conhecido como caixa de cristal. Geralmente toda equipe técnica ela fica guardando esse tipo de ataque para, se por acaso algum tipo de serviço ele vier a sair, no caso a parar, eles estejam preparados para levantar, no caso, o serviço que foi atacado. E tem o reversal. Esse tipo de ataque, o auditor tem o conhecimento total do alvo, porém o alvo não sabe que será atacado e tampouco quais os testes serão executados. Este tipo de ataque é ideal para teste de capacidade de resposta e como está o time de ação da equipe de resposta a incidente de alvo, ou seja, toda a equipe de TI ela está sendo testada nesse momento sem saber que está sendo realizado esse tipo de ataque. Vamos dizer que seria o tipo de ataque mais vamos dizer, eficaz, para testar todas as possibilidades dentro de uma empresa. Aqui nós temos o processo de um pentest. Não é à toa que esta é a primeira parte da nossa apresentação. É importante ter ideia dos estágios de um pentest antes mesmo de ter um cliente potencial, Como a gente está estudando sobre segurança da informação, iremos falar sobre o Google Hack, já falamos em aulas anteriores sobre o Nmap, iremos falar sobre SQL Inject, entre outras ferramentas. E nós devemos saber que isso é uma profissão válida, onde realmente requer um certo preparo para isso. Numa visão macro, no caso, primeiramente nós devemos encontrar um cliente que tem interesse, efetuar uma reunião comercial e apresentar sua empresa, no caso, qual é a proposta e a necessidade de se fazer um pentest no sistema ou na rede interna da empresa, enviar uma proposta técnica comercial, mostrando o que será feito, quanto custará em termos de hora de trabalho, para esse tipo de serviço. Em caso de aprovação, efetuar o trabalho e, por último, apresentar um relatório com todas as vulnerabilidades. Não é obrigação do pentest trazer a solução, mas sim o que foi encontrado de vulnerabilidade e tudo aquilo que foi explorado. Ainda falando sobre fase do pentest, nós temos que, ao iniciar, definir do escopo e coleta de informações, ou seja, fazer uma definição do que será testado e, no caso, inicialmente coletar todas as informações referente ao site, URL, IP, serviços, portas, protocolos que estão sendo, vamos dizer, expostos ou não, fazer essa análise de vulnerabilidade, explorar até onde você pode chegar após chegar nessa vulnerabilidade, e isso depois fazer uma pós-exploração e no final um relatório. Aí você finaliza as fases de um pentest. E no processo de um pentest, a visão do pentest é diferente do cliente. Precisa ser seguido minuciosamente. No caso aí, na sua visão, na visão do pentest,
A gente já falou, encontrar um possível cliente, estudar o ramo e atividade do cliente, conseguir uma reunião comercial, ouvir a necessidade do cliente, elaborar uma proposta de acordo com o ambiente do cliente, solicitar ao cliente um mapa de sua rede, sistemas operacionais e conexões, montar o projeto de acordo com o ambiente e necessidades do cliente, enviar a proposta técnica comercial, cobrar o cliente caso o mesmo não retorne em 72 horas. Essa cobrança é só para lembrar, para que ele dê o feedback se está aprovado ou não essa proposta. Em caso de aprovação, preparar as ferramentas adequadas para o projeto, preparar junto com o cliente a linha do tempo e seguir a risca, que seria o tempo que vai ser usado para cada teste, ou seja, se ele vai fazer um teste no servidor web, se ele vai fazer um teste no firewall, se ele vai utilizar de uma engenharia reversa, se ele vai utilizar de uma negação de serviço, tudo isso aí tem que ser alinhado com o cliente de acordo com o tipo de teste, como a gente falou anteriormente, no sistema. E por final, você apresentar um relatório final de tudo aquilo que foi encontrado, todas as vulnerabilidades que foram encontradas, descritas, e dependendo do caso, uma possível correção, que não é necessário no teste do pentest. Ainda no processo do pentest, para iniciarmos o serviço do pentest, devemos efetuar 3 processos obrigatórios. Efetuar o processo de varredura, ou seja, realizar scans de sistemas operacionais, identificar os serviços e suas versões, identificar redes e IPs, procurar por arquivos desprotegidos. Segundo, efetuar e enumerar as vulnerabilidades, procurar exploits, verificar portas abertas de formas inseguras, procurar por serviços publicados de formas inseguras, procurar por senhas fracas, procurar por erros de configuração e programação. Em terceiro, efetuar a exploração e documentá-las. Após encontrar tudo aquilo que foi feito na varredura e na análise de vulnerabilidade, você efetuar a exploração e começar a documentá-las. Explorar as falhas encontradas, escalar privilégios, documentar acessos indevidos, efetuar o bypass do sistema de proteção, enumerar e documentar todas as falhas encontradas. Isso daí você começa a realmente ter um documento para a finalização do seu trabalho. Já na relatório da linha do tempo, onde você deve descrever o que fará e o que fez. Siga rigorosamente essa linha do tempo para evitar processos ou problemas a você, ou seja, ao seu cliente. Ou seja, você, quando apresentar essa linha do tempo, nessa linha do tempo vai estar descrito, como eu falei anteriormente também, aonde vai ser atacado, dependendo do tipo de pentest, o que vai ser atacado, se vai ter a necessidade de uma equipe estar de plantão para caso algum serviço ele venha parar, e tudo isso aí seguir conforme esse relatório de linha do tempo. Não existe um modelo específico, pois cada projeto deve seguir um modelo diferenciado. O importante é que seu relatório de linha do tempo tenha o que chamamos de transbordo, ou seja, são algumas horas adicionais que serão usadas caso tenha problema ao decorrer das previsões anteriores. Esse transbordo não poderá ultrapassar 20% das horas do projeto. E entendendo o cliente. O objetivo da primeira reunião comercial é entender a necessidade do cliente. Com isso, você deverá anotar todas as necessidades do seu cliente. Não pode ser apresentada uma proposta na primeira reunião. Caso contrário, você poderá cobrar um valor irregular ou poderá prejudicá-lo e prejudicar o seu cliente. Os limites do seu cliente. Seu cliente, dependendo do ramo de atividade, possui limites, ou seja, existem servidores, horários e ambientes ao qual você não poderá auditar. Após a aprovação do seu projeto, reúna-se com seu cliente e levante as seguintes informações: quais os dispositivos poderão ser auditados,
quais as redes poderão ser auditadas, quais os dados são sensíveis ao pentest, quais os horários de cada varredura, ou seja, qual horário que poderemos fazer esta análise. Crie uma lista de servidores e estações que não podem ser auditados. É comum que ao efetuar alguma varredura, alguns serviços param de funcionar. Seu cliente deve estar ciente disto em contrato, para que isso não traga constrangimento no momento do trabalho, do seu pentest. Elaborando a proposta técnica. Deve ser enviado ao gerente técnico, ao administrador de rede ou ao Security Officer. Deverá contar os seguintes itens: o que será auditado, as ferramentas utilizadas, o teste realizado, o SQL Inject, o Brute Force, Bypass, Antivírus, etc. Em caso de uso da WASP, especificar quais serão os ataques. Não enviar o valor do projeto nessa proposta, que isso aí é uma proposta técnica, onde será enviado para aqueles responsáveis acima, no caso já citado. E a proposta comercial será enviada ao diretor da área ou do contratante. Nele irá obter o valor do projeto, será ele por hora, projeto ou comissão. Não deve conter conteúdo técnico nessa proposta. No máximo você poderá dizer o tipo de pentest que irá realizar, até porque quem está recebendo essa proposta comercial não tem tanto conhecimento técnico, e o interesse é saber o valor e qual tipo de pentest será realizado. Após falar um pouco, deixando já o conhecimento de o que seria o pentest, as formas de ser realizado o pentest, como seria fechado um contrato, a realização desse contrato, quais os tipos de análises serão efetuadas, temos aqui o que o mercado de trabalho oferece, quais são as profissões. Primeiramente seria o pentest, é a profissão principal para essa área. Temos aí também analista de segurança e rede. Esse conhecimento ele dá uma bagagem para que você seja um analista de segurança. Perito forense computacional também tem a necessidade deste conhecimento. Um pesquisador de vulnerabilidades, consultor em segurança, chefe diretor de segurança e espionagem e contra-espionagem. Tudo isso aí seria profissões que o mercado oferece para aqueles que retêm esse conhecimento.